Buenas, meu irmão. Hoje eu vim falar aqui contigo que quer se tornar um músico foda, tá? Eu vou comentar sobre 3 princípios, em ordem até, que eu vejo como são os principais, tá? Para a gente se tornar um músico bom, um músico reconhecido. Então, tu que está começando na música, esses 3 princípios vão te ajudar muito, tá bem? Foram os que eu pratiquei até de uma maneira inconsciente, mas que olhando para trás agora eu vejo que fizeram total diferença na minha trajetória, tá? E me ajudou muito a evoluir e eu uso eles até hoje, claro, de uma forma diferente, um pouco mais elaborada, mas se aplica principalmente no começo, tá bem? Então, cara, esses 3 princípios são divididos por visualização, a única coisa e networking, tá bem? Então vamos falar um pouco agora sobre a visualização. O que seria a visualização? A visualização seria tu se imaginar, tu acreditar que tu é capaz, que tu consegue, tá? Então, e não é só acreditar, é se ver mesmo, é saber que aquilo vai acontecer de qualquer maneira, sabe? Claro, com o teu esforço, mas tu tem que acreditar assim, ó, firmemente nisso, com toda a tua alma. Tu tem que saber, cara, isso vai acontecer, não tem outra opção, isso vai acontecer, tá? Então, cara, tu tem que se imaginar em grandes palcos, tocando com grandes artistas, sendo reconhecido, o teu nome ser reconhecido, as pessoas comentarem sobre ti, tá? E se imaginar tocando muito bem, principalmente, tá? Imaginar criando músicas, improvisando, acompanhando pessoas que tu até mesmo admira, tá? Então, cara, essa é uma das coisas principais. Não interessa o tempo que for levar, mas se tu acreditar firmemente, isso vai acontecer, tá? Claro que eu não estou excluindo aqui o lado da dedicação, tem que ter muita dedicação, tá? Mas tu tem que acreditar muito, até mais do que dedicação. Eu vejo que a visualização ela é mais importante até que a dedicação, tá? Porque isso torna as coisas mais naturais e te tira muito do medo, tá? Quebra muito essa insegurança. Então, por exemplo, eu já fiz uma prova, o concurso da Epicar, né? Em 2020 que eu fiz. E eu já tocava gaita, enfim, já era músico. Mas eu cheguei a parar durante um ano só para estudar para a prova. Então eu não tinha tempo mais de estudar acordeon, estudar música. E eu estudava muito para a prova, né? Matemática, inglês, português e redação. E eu pensava o seguinte: era um concurso bem concorrido, né? Então no meu ano ali foram em torno de 16 mil inscritos para 160 vagas masculinas, tá? E era um concurso muito concorrido mesmo a nível nacional. E eu pensava o seguinte: eu vou me dedicar ao máximo agora, um máximo mesmo. E se eu não passar, eu passo no ano que vem. E no ano que vem eu vou ficar em primeiro lugar. Então é esse o pensamento que tu tem que ter. Tu vai passar, tu vai conseguir. Pode demorar um pouco mais, mas isso vai acontecer de qualquer jeito. Então foi uma coisa tão natural para mim que eu já sabia que eu ia passar. E eu passei. Fiquei na classificação 98, tá até aqui o meu número de série lá, de aluno. Então, cara, eu sabia que eu ia passar. Eu tinha absoluta certeza que eu ia passar. Isso por causa da visualização. Então, se imagina conseguindo, conquistando as coisas, tá? Então, basicamente sobre a visualização é isso. A segunda coisa, muito importante, é o princípio de a gente se focar em apenas um esforço, tá? Uma técnica, uma habilidade, tá? Então, onde que isso se aplica na música, principalmente no começo? O que eu recomendaria para ti estudar? Técnica, tá? Velocidade,
criar uma certa naturalidade maior no instrumento. Claro, isso depois de já ter aprendido a tocar, já conseguir, se for ali no acordeon, juntar as duas mãos, tá? Já tocar algumas músicas, porque essa é a parte inicial, tá? Eu vejo como a parte inicial mesmo é tu conseguir uma naturalidade ali no instrumento. Mas o que vai te fazer saltar de uma maneira absurda é a técnica, é a evolução na tua naturalidade de tocar, tá? Para as coisas não ficarem tão forçadas, não ficar aquele toque engessado, que parece que tu tá pensando para tocar. Não, tu tem que tocar de forma natural. Então a técnica que vai te proporcionar isso. Quando eu comecei com 10 anos de idade a tocar, né? Então eu tocava algumas músicas ali, bem básicas mesmo, mas eu já tocava, já juntava as duas mãos, conseguia tocar no ritmo, no tempo. Mas foi ali a partir dos 13 anos que eu comecei a me dedicar mais. E eu foquei muito na técnica, tá? Porque eu queria tocar músicas rápidas, músicas difíceis, então eu foquei muito nisso. Mas foi ao mesmo tempo o que me deu maior naturalidade para tocar. Então, cara, eu tocava tranquilo as músicas, aquelas que eu comecei, que às vezes até eu tinha um certo esforço para tocar, pensava. Então aquilo se tornou barbada para mim, tá? Então a técnica é muito importante. Então pratique escalas, arpejos, tá? Exercícios. É basicamente isso, tá? E por muito tempo, pratique sempre com metrônomo, sempre. Isso foi uma coisa que eu pequei muito no começo. Eu não praticava com metrônomo e eu vejo quanta diferença isso fez. Eu precisei colocar um esforço muito maior para uma coisa que era tão simples, que era colocar o metrônomo, começar devagar, né? E ir aumentando a velocidade aos poucos, ter precisão no toque, tá? Então, pratique sempre com metrônomo, tá? Isso é um conselho muito importante. Sempre com metrônomo. O metrônomo é o teu maior companheiro, tá bem? Então, foque bastante nessa questão técnica, que isso vai te fazer dar um salto absurdo. Eu sempre falo para meus alunos aqui, que já tocam, né? Cara, tu tem que focar agora na técnica, em evoluir, em tornar o teu toque mais natural, mais limpo, mais bonito, né? Então, é basicamente isso. E aí, um terceiro passo, que eu vejo que muda tudo e te abre as portas que tu precisa e também se torna muito mais legal a música, né? A prática do instrumento. Seria um networking, tá? E muito se fala de networking, né? Mas é basicamente uma rede de contatos, tá? E de convivência com as pessoas. Então, o que eu recomendaria para ti? Cara, começa a frequentar clubes de música, bares com música ao vivo, conservatórios até talvez, que tenha prática em conjunto. Aqui na minha cidade, Pelotas, né? O primeiro network que eu tive, assim, inclusive, foi ali no clube de choro, né? Através de um rapaz que tocava violão comigo, o Joãozinho Pinheiro. E ele me mostrou aquilo ali, eu gostei muito. Foi um gênero diferente musical, né? Que eu não era tão acostumado. E hoje em dia eu me considero assim um chorão. Gosto muito de choro, escuto muito choro e toco muito choro, né? Então foi a partir dali que eu conheci, pô, músicos extraordinários assim e comecei a tocar em conjunto com eles, numa roda ali e até mesmo agora eles têm um projeto que é a Oficina de Choro, né? Então tem aulas semanais de conjunto, prática de conjunto do choro e isso é muito importante mesmo, sabe? Tu se expor a coisas diferentes, a desafios diferentes, a pessoas diferentes que tu não conhece e tocar com elas. Então isso, cara, vai te fazer evoluir de uma forma absurda também, tá? Então, comece a frequentar esses clubes, conservatórios, bares com música ao vivo, fala com o cara, pô, também toco, não sei o quê, vamos marcar de fazer um som, pô, curti muito teu som. Cara, é basicamente isso, é simples. Forme amizades verdadeiras e é isso, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de certa forma. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me segue lá no Instagram, Nicolas Iacs, IACKS, tá? Nicolas Iacs,
IACKS, IACS, tá? E compartilha, curte esse vídeo, tá? Isso é todas as minhas ideias que eu estou expondo aqui, tá? Minha trajetória e coisas que eu gostaria muito de ter ouvido antes. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui um pouco com vocês e espero que ajude vocês, tá certo? Então, até mais, um forte abraço.